9 partidas oficiais. Todas concentradas em um espaço de apenas 30 dias. É muita coisa. É uma brutalidade matemática que, honestamente, pulveriza o planejamento físico e estratégico de qualquer equipe no futebol mundial, né? Então, dou as boas-vindas a quem nos acompanha a mais uma de nossas investigações táticas. É um prazer estar aqui para mais essa discussão. A nossa missão nesta análise aprofundada de hoje é desvendar, o verdadeiro quebra-cabeça de sobrevivência que se formou para o Grêmio neste exato mês de abril. Vamos entender como a ausência de uma única engrenagem tem o poder de colocar em risco o funcionamento de uma máquina inteira. Com certeza. E para ancorar essa nossa investigação de hoje, nós estamos debruçados sobre um conjunto de fontes primárias, assim, bem específicas. A base da nossa discussão vem do artigo detalhado, aqueles Soluções Táticas para o Meio-Campo Gremista em abril, que nós cruzamos diretamente com os boletins médicos oficiais divulgados pelo clube. Que costumam ser bem secos, né? Exato, são textos aparentemente burocráticos, focados ali em diagnósticos e projeções de elenco, mas que, quando lidos com atenção, desenham um cenário tático de tensão máxima. Bom, vamos desempacotar isso. Porque, para analisar as soluções de emergência que o clube precisa acionar, o primeiro passo lógico é compreender a anatomia exata da crise. O incidente incitante de todo esse drama tem nome, sobrenome e um diagnóstico clínico oficial. Leonel Pérez. Isso, o volante argentino. Ele sofreu uma lesão muscular de grau 1 no adutor da perna direita. O boletim médico estipula um tempo de recuperação entre 2 a 3 semanas. E olha, à primeira vista, para quem observa o esporte de longe, 2 ou 3 semanas de afastamento parece um tropeço rotineiro. Uma pausa rápida. Uma pausa rápida, sim. Mas, dentro da engrenagem do esporte de alto rendimento, dependendo da janela do calendário em que esse diagnóstico cai, é um evento catastrófico. O adutor não é um músculo qualquer para um jogador de meio campo. Eu gosto de visualizar essa situação técnica com uma imagem, bem clara. Perder um volante com a importância do Pérez, dono absoluto daquele setor do campo, é literalmente como perder a correia dentada do motor de um carro. E bem no instante em que a viagem entra na estrada mais esburacada e perigosa do trajeto. Nossa, excelente analogia. A correia dentada é a peça que sincroniza a parte de cima com a parte de baixo do motor, né? Se ela arrebenta, os pistões batem nas válvulas e o motor simplesmente destrói a si mesmo por dentro. Vira um caos mecânico. O futebol, se o volante não faz o filtro central, a defesa fica exposta a ataques em velocidade e o setor ofensivo morre de fome lá na frente. A sincronia do sistema simplesmente desaba. O que é fascinante aqui é que a natureza dessa lesão carrega uma armadilha biomecânica terrível para a comissão técnica. Por causa do grau da lesão. Exatamente. A literatura médica aponta o grau 1 como o estiramento mais brando possível. Estamos falando de microrrupturas. Não é aquele cenário assustador de uma lesão de grau 3, onde as fibras se rompem completamente, sabe? Que exigiria a cirurgia imediata, meses de fisioterapia. Isso. O grau 1 é um dano microscópico. O que deve gerar uma ilusão perigosa no próprio atleta, imagino. Ele levanta da maca, consegue andar normalmente pelo vestiário e logo pensa que tem plenas condições de jogo. Em repouso é mínima. Um atleta de elite consegue até mesmo fazer um trote leve ao redor do gramado sem demonstrar sofrimento crônico. Mas a exigência de um jogo oficial é outra história, né? Completamente. Contudo, o músculo adutor, localizado ali na parte interna da coxa, atua como o grande estabilizador da bacia. Toda vez que um volante precisa cravar a chuteira no chão para mudar de direção em frações de segundo... Ou quando ele se estica todo para interceptar um passe em profundidade. Perfeito. O adutor recebe uma carga de força imensa nessas horas. Se o jogador for a campo e tentar realizar uma dessas ações explosivas típicas da posição, aquelas microrrupturas de grau 1 se transformam rapidamente em um rasgo de grau 2 ou 3. A biologia simplesmente não negocia com a vontade do jogador. A equipe médica é forçada a intervir e paralisar qualquer atividade de impacto. É o protocolo padrão de segurança. E é exatamente essa paralisação forçada
que nos lança no abismo do calendário gremista. O grande vilão dessa história não é o estiramento no músculo da coxa em si. Não, é o timing da coisa. É a tempestade de confrontos que vai desabar sobre o time enquanto essa fibra muscular cicatriza, né? Os números confirmados pelas fontes ilustram um cenário de esgotamento humano absoluto. 9 jogos em abril. Se a gente dividir isso pelos 30 dias do mês, a matemática nos entrega um intervalo médio de um jogo a cada 3 dias e poucas horas. Em um intervalo de 72 horas, é fisiologicamente impossível realizar um ciclo completo de treinamento tático. A rotina se resume a jogar, realizar tratamentos regenerativos nas banheiras de gelo, embarcar em voos desgastantes, tentar dormir em hotéis diferentes e, bem, entrar em campo novamente. É um teste de resistência extrema. E dentro dessa maratona asfixiante, temos as projeções médicas do Pérez. Olhando para a janela otimista, que prevê um retorno em apenas 2 semanas, o cenário já é devastador. 14 dias de ausência abrangem uma fatia vital da temporada. Nesses 14 dias, o Grêmio enfrenta o Palmeiras, o Remo, o Montevideo Torque, o Internacional e o Deportivo Riestra. É fundamental dimensionar o que essa lista significa, sabe? O nível de dificuldade flutua muito, mas é sempre alto. Temos o Palmeiras, dono de um dos elencos mais intensos e físicos do continente. Depois, uma provável viagem longa ao norte do país para jogar contra o Remo. Na sequência, um confronto internacional contra o Montevideo Torque. O que já adicionou o desgaste de outra viagem internacional. Seguido imediatamente por um clássico Grenal, e a gente sabe que clássico suga absolutamente toda a energia mental de um clube, para então fechar com outro adversário sul-americano, o Riestra. São 5 guerras táticas distintas, resolvidas sem a principal peça de proteção do sistema defensivo. E a variação de estímulos nesses confrontos é brutal, né? Um clássico regional exige respostas emocionais completamente diferentes de um jogo de Copa fora de casa contra um adversário aguerrido. O nível de exigência de concentração flutua violentamente. E a situação ganha contornos ainda mais dramáticos se olharmos para a janela pessimista. Se a recuperação demorar mais. Isso. Se o corpo do volante argentino ditar que a recuperação precisa das 3 semanas completas para colar aquelas microfibras de forma segura, os jogos contra o Cruzeiro e o Confiança entram na fatura também. Isso nos leva a impressionantes 7 partidas de ausência. É muito tempo sem o pilar do time. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Perder até 7 adversários diferentes em questão de 21 dias não é algo que pode definir o rumo de uma temporada inteira. É, sem dúvida. Se conectarmos isso com o panorama geral da gestão esportiva moderna, fica evidente o peso esmagador que recai sobre os ombros do técnico Luiz Castro nesse exato momento. A pressão sobre a comissão técnica deve ser insana. Porque a função do treinador não se resume a trocar peças idênticas de um tabuleiro de xadrez, sabe? A ausência de um titular não cria apenas um buraco físico ali no meio-campo. Cria um vácuo de leitura de jogo, de comunicação na cobertura defensiva. É toda uma engrenagem que falha. Exato. O desafio imediato do Luiz Castro é encontrar uma configuração capaz de suportar o atrito dessa sequência absurda. Ele precisa de uma estrutura que sobreviva ao choque intenso contra o Palmeiras, que tenha fôlego de sobra para o clássico contra o Inter e maturidade para os duelos internacionais. E as nossas fontes, que são focadas nessa projeção tática do elenco, nos mostram que ele não tem um leque infinito de opções, né? O documento Soluções Táticas para o Meio-Campo Gremista, em abril, destaca essencialmente 3 caminhos de reposição direta para tapar essa cratera. Opções bem diferentes entre si. Sim, a primeira alternativa analisada é o nome de Noriega. O texto pontua que ele se torna uma opção viável logo após o seu retorno dos compromissos com a seleção peruana. O que nos apresenta o clássico dilema do jogador internacional. O Noriega carrega aquele selo de validação de quem disputa eliminatórias, de quem entende a pressão de representar um país inteiro nas costas. Ele tem a experiência a favor dele. Ele traz programado o peso dessa experiência. Aquela capacidade intelectual de ler o ritmo de um jogo tenso, saber o momento exato de fazer uma falta tática no meio-campo para frear um contra-ataque perigoso.
É um conhecimento tácito que só anos de carreira entregam para o atleta. Mas o obstáculo oculto dessa escolha é a fatura física que as datas internacionais cobram em troca, certo? Exatamente. O cansaço invisível. O jogador retorna após enfrentar voos transcontinentais, mudanças abruptas de fuso horário, alimentação fora da rotina blindada do clube e treinamento sob uma metodologia diferente daquela aplicada pelo Luiz Castro no Grêmio. E a fisiologia do esporte alerta que um atleta nessas condições frequentemente entra em campo operando com um tanque na reserva. E num jogo contra o Palmeiras. Se o Luiz Castro escala o Noriega contra a intensidade frenética do meio-campo do Palmeiras, o risco não é simplesmente um erro de passe infantil. O risco é o jogador apresentar uma queda de rendimento abrupta no meio do segundo tempo. Ele perde aquela fração de segundo de explosão necessária para fechar uma linha de passe. E quando o volante chega atrasado, a defesa inteira instintivamente recua para tentar proteger a área, né? O que acaba chamando o adversário para cima do próprio gol. A experiência tática do Noriega pode acabar sendo traída pela falência das pernas dele. Perfeitamente colocado. Segurança na experiência de um veterano. O documento aponta Bernardo Zorteia. Um salto no escuro. Um garoto das categorias de base. E não é que ele faria um jogo de teste amigável. As fontes destacam que o Zorteia pode fazer sua estreia absoluta no futebol profissional, justamente nessa partida gigantesca contra o Palmeiras. A injeção do caos puro na estrutura tática do time. Mas espera aí, vamos analisar a frieza desse cenário. Escalar um jovem sem um único minuto de rodagem profissional, entregando a ele a responsabilidade de ser o escudo defensivo do time titular no epicentro de uma crise de lesão contra um dos times mais dominantes do país. É um peso absurdo. Esse nível de exposição prematura não carrega um risco tático e psicológico gigantesco? O risco de arruinar a confiança do atleta logo no seu primeiro ato como profissional? Olha, isso levanta uma questão importante, que talvez seja o debate mais sensível na formação de atletas de elite atualmente. O limite entre forjar um talento no fogo e simplesmente incinerar uma promessa. A torcida no estádio não lê o boletim médico na hora de vaiar um passe errado, sabe? Nem leva em consideração se o garoto teve tempo de treinar. A pressão de calçar chuteiras no time de cima, sabendo que todos estão avaliando se você quer dizer se ele consegue substituir o volante principal da equipe, é aterradora para um estreante. Se o Zorteia erra um domínio de bola nos primeiros 10 minutos, a atmosfera do estádio pode engoli-lo vivo ali mesmo. A internet também não perdoa, né? Transforma pequenos erros de estreia em sentenças definitivas em questão de minutos. Por outro lado, a juventude entrega uma moeda de troca raríssima nesse calendário sufocante: o vigor absoluto. Diferente de um elenco veterano, já desgastado pelos atritos de viagens e jogos acumulados, o corpo de um garoto como o Zorteia está no auge da recuperação metabólica. Ele tá com o tanque cheio. Ele entra em campo dominado pela urgência de provar que pertence àquele palco. Em um jogo onde as pernas dos adversários começam a pesar de cansaço, a capacidade do jovem de realizar perseguições longas, de correr atrás da bola com uma intensidade quase obsessiva, pode servir como um verdadeiro desfibrilador para um time exausto. A escolha entre o Noriega e o Zorteia muda radicalmente a identidade tática da equipe inteira. Com o Noriega, a tendência é vermos um Grêmio jogando em blocos mais próximos, cadenciando o ritmo do jogo. Tentando manter o controle da posse de bola. Isso, para não forçar transições em que o volante precise cobrir distâncias imensas correndo para trás. Já com o Zorteia, a equipe ganha um fôlego para tentar pressionar a saída de bola lá em cima, mas convive com a possibilidade iminente de erros graves de posicionamento. É o preço da inexperiência. O garoto pode ser atraído para fora de sua zona defensiva pelo movimento inteligente de um meia experiente do Palmeiras, abrindo um corredor direto e limpo para a zaga gremista. E é exatamente para tentar equilibrar essa balança perigosa entre o cansaço do veterano e a imaturidade do novato que o relatório menciona, ainda que bem brevemente, uma terceira via, que é o Thiaguinho. Verdade. O material cita rapidamente o Thiaguinho como outra carta no baralho do Luiz Castro. Diferente das narrativas diametralmente opostas do internacional exausto ou do garoto debutante, o Thiaguinho representa aquele perfil intermediário no elenco. A opção do meio-termo costuma ser a resposta mais comum em campeonatos longos de pontos corridos. O Thiaguinho não carrega a badalação internacional de um Noriega.
nem a faísca imprevisível de um estreante absoluto como o Zurcia. Ele é basicamente o jogador de rotação. O famoso operário do meio-campo. Exato. Analisando a função desse tipo de atleta dentro de uma crise, o papel principal dele é estabilizar o terreno. O treinador que opta pelo jogador intermediário está, no fundo, tomando uma decisão pragmática baseada na mitigação de danos. O objetivo não é que o Thiaguinho faça um jogo memorável, genial, sabe, roubando todas as bolas e ditando o ritmo inteiro do campeonato. O objetivo tático da inclusão dele é simplesmente que o time não desmorone de vez. É conter a sangria. Ele entra para entregar o que chamam no futebol de uma atuação nota 6, sólida. Posiciona-se corretamente, toca de lado quando é necessário, faz a cobertura sem inventar muita moda. A escolha pelo Thiaguinho é a tentativa clara de impedir que o sistema assinta a mudança brusca. No entanto, o custo tático dessa escolha de segurança é o achatamento do potencial da equipe. O time ganha uma previsibilidade defensiva reconfortante, mas perde a qualidade refinada do passe que um titular ofereceria. E também abre mão da agressividade extra que a juventude traria, né? Com certeza. Em um cenário com 9 jogos em um mês, apostar no meio-termo em todas as partidas pode resultar em empates burocráticos, onde o time, na verdade, precisava desesperadamente de vitórias impositivas. Isso ilustra perfeitamente a profundidade técnica do que estamos desempacotando hoje. A gente começou a nossa investigação analisando um problema hiperlocalizado. Uma pequena fissura nas fibras de um músculo adutor. Isso, uma lesão aparentemente simples que afasta o argentino Leonel Pérez por cerca de 20 dias apenas. Contudo, essa fissura colide com a parede intransponível de um calendário desenhado com 9 partidas em um único mês, gerando uma onda de choque que ameaça a estabilidade de 7 jogos cruciais. E empurra a comissão técnica direto para o epicentro de uma tempestade de escolhas imperfeitas. Para evitar o colapso, o técnico Luiz Castro se vê equilibrando pratos no meio de um furacão tático. Ele precisa decidir se a urgência de vitórias exige o conhecimento tático de um Noriega que retorna fatigado de suas viagens pelo continente, ou se a situação pede coragem, né? Aquela coragem beirando a irresponsabilidade tática de lançar o jovem Bernardo Zurcia no fogo cruzado de um jogo de altíssima tensão, apostando apenas na força vital da juventude. Ou ainda, se o pragmatismo manda acionar o Thiaguinho para entregar o feijão com arroz necessário para sobreviver às noites mais difíceis. E a grande verdade é que nenhuma das alternativas replica perfeitamente a engrenagem original. Todas carregam o potencial de definir se o clube chega em maio consolidado ou lutando contra pesadas crises internas. Fica tudo por um fio. Fica. E a dissecação dessa crise nos obriga a encarar uma realidade incontornável sobre a evolução na modalidade hoje em dia. Considerando a densidade assustadora da rotina imposta aos clubes de elite, onde a anatomia de um atleta é levada muito além da razoabilidade mecânica, é preciso deixar uma provocação para a reflexão de quem nos acompanha. Qual seria a provocação? Nós acompanhamos agora como um afastamento banal de 2 semanas possui poder de fogo para varrer até 7 partidas do planejamento. Diante disso, será que a essência de como os campeonatos são vencidos já mudou silenciosamente? A lógica aponta que os grandes títulos não são mais definidos pelo brilho dos 11 titulares absolutos, que posam para a foto no primeiro dia da temporada. Nossa, isso faz muito sentido. É uma questão de resistência do grupo inteiro. As verdadeiras conquistas da atualidade parecem ser forjadas na capacidade de sobrevivência estrutural. Elas dependem de figuras periféricas, como um garoto inexperiente atirado às pressas em uma fogueira tática ou aquele reserva intermediário. Figuras que são brutalmente arrancadas do anonimato do banco de reservas para segurar a fundação do clube exatamente no momento em que a estrutura física dos protagonistas inevitavelmente entra em colapso sob o peso implacável do calendário. Essa inversão na lógica de onde realmente mora a força de um elenco campeão é uma excelente linha de raciocínio para deixarmos no ar. Compreender que o destino de um planejamento milionário pode repousar de repente nos ombros de um garoto estreante em uma noite de quarta-feira revela as entrelinhas fascinantes desse esporte. Quero agradecer intensamente a atenção de todos que nos acompanharam em mais esta investigação tática. Nossa meta será sempre olhar muito além do placar, dissecando as engrenagens ocultas que movem o jogo.
Ficamos por aqui neste mergulho nas informações, sempre aguardando nossa próxima oportunidade de desempacotar mais mecanismos, estratégias e as histórias não contadas que se escondem por trás das estatísticas. Até lá!